Olá pessoal, aqui é Elisângela, professora de arte de vocês, e agora eu vou começar a trabalhar com vocês com o PET 5, semana 2, tá? Como eu sempre faço, eu vou ler o texto juntamente com vocês, vocês me acompanham no PET de vocês, tá? Para não ficar nada confuso, para todo mundo entender o que está escrito no texto, tá? Essa semana é um texto longo e complexo, então prestem bastante atenção, tá bom? Qualquer dúvida para aqueles que não são meus alunos, pode deixar nos comentários que assim que eu tiver tempo eu respondo para vocês, tá bom? Semana que vem eu trago as respostas desse PET e no final desse vídeo eu trago as respostas do PET da semana passada. Então vamos lá? Barroco no Brasil. Manifestação artística que predominou no território brasileiro durante o período colonial. O barroco no Brasil foi introduzido pelos padres jesuítas portugueses durante o período colonial, com o objetivo principal de catequizar os índios. Ainda que tenha chegado sob influência de Portugal, visto que o Brasil era uma colônia portuguesa, o estilo artístico adquiriu características próprias do território brasileiro. Isso porque, naquela época, ambos os países viviam realidades muito distintas. Os portugueses exibiam luxos e pompa, enquanto os brasileiros enfrentavam a escravização dos negros e a perseguição aos índios. O barroco teve uma grande importância artística e cultural no Brasil e deixou um legado na arquitetura e na pintura, na estatuária até os dias de hoje. Em muitas cidades brasileiras, a exemplo do Rio de Janeiro, Ouro Preto, Salvador e Recife. Contexto histórico. No início do século XVII, o Brasil era uma colônia portuguesa. Os jesuítas sentiram necessidade de catequizar os povos indígenas para contribuir com o processo colonizador e se utilizaram da arte barroca para isso, principalmente por meio da religião, que exercia influência significativa na vida das pessoas. Por conta disso, a maior parte da herança barroca no Brasil está na arte sacra, na pintura e na estatuária dos conventos e igrejas. Um detalhe importante dessa época, também chamada de Século do Ouro, refere-se à exploração desse minério em Minas Gerais, que se tornou um dos principais polos culturais e econômicos do país, pois lá muitas jazidas foram encontradas. Isso contribuiu para o desenvolvimento da cultura e da arte naquela região. Características do Barroco no Brasil. Características do Barroco no Brasil e na Europa. A reação ao classicismo entre os séculos XVI e XVII levou ao surgimento do Barroco na Itália, com características totalmente opostas, como excesso, exagero, linguagem dramática, assimetria, irregularidade, conceptismo e cultismo. O estilo barroco ditou a cultura da época. Naquele período pós-reforma protestante, a Igreja Católica realizou a Contra-Reforma para tentar se refazer e as monarquias absolutistas buscavam se autoafirmar, ostentando poder e pompa. Exemplos disso são os grandes teatros, igrejas e palácios construídos na época com o objetivo de causar um impacto na sociedade. Católico e monárquico, Portugal adotou essa estética barroca e levou ao Brasil, cerca de 100 anos após o início da colonização, quando o território brasileiro crescia com o surgimento de suas primeiras vilas. Nessa época, a escravatura foi instaurada e os índios demonstraram resistência à expansão da colonização. Dessa forma, o barroco no Brasil expressou toda essa contradição e tensões. A técnica rudimentar utilizada pelos escravos e índios
principalmente nas artes plásticas, levou o barroco do Brasil a ser considerado pobre quando comparado ao europeu. Porém, para muitos estudiosos, foram essas características que deram originalidade às obras barrocas nacionais. Arte barroca no Brasil. Muitas obras barrocas, principalmente na arquitetura, além de pinturas e esculturas, existem até hoje, com o legado do barroco no Brasil, e são considerados inclusive patrimônio da humanidade. Os edifícios sacros são os destaques da arquitetura barroca no Brasil. As primeiras construções foram levadas nas cidades de Olinda e Salvador, ainda na metade do século XVI. Eram utilizadas técnicas bem rudimentares, como a técnica do pau a pique, que consistia no entrelaçamento de madeiras fixadas no solo com vigas horizontais, geralmente de bambu. Em seguida, passaram a ser erguidos em alvenaria, adobe e taipa. As igrejas possuíam frontões retangulares, formas triangular e que decora o topo da fachada, sobre bases retangulares. Grande parte desses edifícios foram construídos no período da invasão holandesa. Minas Gerais detém o maior acervo barroco do Brasil, com construções ricas em detalhes e elementos cobertos por uma camada de ouro. Também eram utilizadas cores fortes, figuras de anjos e altares de madeira. A pintura barroca expressava o momento enfrentado pela Igreja Católica e sua necessidade de se reaproximar dos fiéis após a Reforma Protestante. Inicialmente, a pintura era trazida de Portugal e feita em azulejos, e descrevia passagens da Bíblia. Isso aqui é uma igreja, tá, gente? Mostrando como era a arquitetura barroca no Brasil, ok? No Brasil, as pinturas das igrejas tinham como destaque o primeiro plano, superdimensionado, e elementos de planos de fundo reduzidos, características que davam aos devotos a sensação de proximidade com Deus. A arte emotiva era um dos objetivos do Barroco, sendo que tal perspectiva distanciava esta concepção estética das produções mais racionais do Renascimento. Eram muito utilizadas as cores azul, vermelho, dourado e o claro escuro. Já as características eram consideradas símbolos de devoção e se difundiam em parte do litoral interior brasileiro, sendo encontradas tanto nas cidades como nas igrejas. Assim como na pintura, as primeiras obras estatuárias barrocas foram importadas de Portugal. No decorrer do tempo, beneditinos e franciscanos passaram a ensinar a arte de esculpir no barro, enquanto os índios aprendiam a técnica do barro com os jesuítas. Principais nomes do Barroco no Brasil: Antônio Francisco de Lisboa, o Aleijadinho, 1730-1814, é conhecido como o maior expoente das artes plásticas barrocas. Utilizando-se de características do rococó e estilos clássicos e góticos, ele usava como material de suas obras a pedra-sabão e a madeira. Entre suas inúmeras obras estão a Igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, e o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Manuel da Costa Ataíde, 1762-1830, ou Mestre Ataíde, como era chamado, também foi um dos importantes artistas do Barroco no Brasil. Ele buscava inspirações nas gravuras e estampas missais para suas pinturas e possui obras espalhadas por diversas cidades mineiras. Aleijadinho. Nascido Antônio Francisco de Lisboa, Aleijadinho nasceu em Vila Rica, atualmente Ouro Preto, em Minas Gerais. Não se sabe muitas coisas sobre a sua vida, porém,
De acordo com a maioria das biografias, ele nasceu em 1778. Os historiadores divergem entre 1730 e 1738, o ano de seu nascimento. Era filho de uma escrava com um mestre de obras e escultor chamado Manuel Francisco Lisboa. Foi por meio da profissão do pai que Aleijadinho, ainda na infância, iniciou sua vida artística, aprendendo a entalhar e esculpir. Seu tio, Antônio Francisco Pombal, entalhador da cidade de Vila Rica, também contribuiu para seu aprendizado. Isso daqui, tá, gente? É uma escultura de 3 anjos, tá? Que fica na frente da igreja de São Francisco de Assis. Ok? No século XVIII, as construções religiosas ganharam destaque na região de Minas Gerais. Graças ao ouro, as construções ficaram cada vez mais majestosas. Nesse período, Aleijadinho começou a destacar-se como escultor e projetista. Em função dos artistas daquela época não assinarem seus trabalhos, hoje a identificação das obras de Aleijadinho é bastante dificultosa. Gente, só um adendo aqui, naquela época eles não eram considerados nem artistas, tá? O nome que se dava para as pessoas que faziam esse tipo de trabalho naquela época eram artífices, tá? E eles eram geralmente anônimos, entendeu? Os artistas que nós conhecemos hoje, que se destacam, foram artistas muito geniais daquela época, como o Aleijadinho, ok? É possível salientar algumas características do estilo de Aleijadinho, como expressividade acentuada, queixo dividido, nariz proeminente, olhos amendoadas e pupilas planas, boca entreaberta, braços curtos, entre outros. Como material em sua obra de arte, utilizou principalmente a pedra-sabão e a madeira. Uma das obras mais significativas são os 12 Profetas, cuja estátua, entalhada em pedra-sabão, concentra-se no ândro do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos e Congonhas. Outra obra-prima de sua autoria é a Ordem Terceira de São Francisco de Assis, da Penitência, que foi concluída em 1794, levando mais de 20 anos para poder ficar pronta. Esse aqui é um dos profetas, tá? De Aleijadinho. Profeta Oséias, que fica no Santuário de Bom Jesus de Matozinhos. Em torno dos 40 anos, o artista começava a desenvolver uma doença degenerativa. Embora não se saiba com certeza qual doença era que o debilitou, muitos historiadores sugerem que tenha sido hanseníase. Com o passar do tempo, foi perdendo os movimentos dos pés e das mãos. Mesmo sofrendo com as limitações do corpo, continua trabalhando com a ajuda de um discípulo. Aleijadinho pedia que amarrasse as ferramentas em seus punhos para que conseguisse trabalhar, demonstrando grande paixão pelo trabalho. Mesmo sofrendo preconceito em função de sua condição de mestiço, sua arte e genialidade o consagraram como grande artista do barroco brasileiro. Morreu pobre e doente na cidade de Ouro Preto no dia 18 de novembro de 1914. Mestre Ataíde. Mestre Ataíde foi, juntamente com Aleijadinho, um dos maiores artistas do período colonial. Nascido Manuel da Costa Ataíde em 18 de outubro de 1762, na cidade de Mariana, em Minas Gerais, produziu inúmeras obras que se espalhavam pelo nosso estado. Embora existam poucas referências sobre sua formação artística, sabe-se que ele conseguia os cânones da Igreja Católica importados de Portugal, e sua obra de cunho religioso eram baseadas nas gravuras dos livros sagrados e catecismos europeus. Além disso, a semelhança entre as pinturas de forro de João Batista de Figueiredo e do mestre Ataíde sugerem que o artista tenha sido discípulo do primeiro. Assim como outros artistas da época, mestre Ataíde não restringiu somente a pintura. Seus trabalhos incluíam atividades de douramento e encarnação de imagens. Encarnação, gente, é pintar, tá? De tom de pele e tudo mais, as imagens sacras, os santos, ok?
além de trabalhos em talha, pintura de painéis e pinturas decorativas de forros de igrejas. Gostava das cores vivas e puras, especialmente tons de vermelho, azul, branco, amarelo, sepia e marrom. Os personagens que criava, por vezes, apresentavam características mestiças, ressaltando uma arte genuinamente brasileira. Para a criação dos anjos que adornavam diversos trabalhos de sua autoria, o artista teria usado como modelo seus próprios filhos. Além disso, sua esposa também teria servido de modelo para a representação da Madonna Negra do forro da Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis em Ouro Preto. Juntamente com os pintores Bernardo Pires da Silva, Antônio Martins de Silveira e João Batista de Figueiredo, formou a Escola de Mariana. Suas primeiras obras datam de 1781, quando encarna e doura as estátuas de Aleijadinho para o Santuário de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas do Campo. Destaca-se, entretanto, as pinturas na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco de Assis e Ouro Preto, criadas entre o período de 1801 a 1812. Também as do forro da Capela Mor da Igreja Matriz de Santo Antônio da cidade de Santa Bárbara, datada da década de 1806. O painel A Última Ceia, do Colégio do Caraça, produzida em 1828, é a pintura do forro da Capela Mor da Igreja Matriz de Santo Antônio, na cidade de Itaverava, de 1811, e da Igreja de Nossa Senhora do Rosário de Mariana, 1821. Isso aqui, gente, é a pintura da Ordem Terceira de São Francisco, tá? Fica na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, e é a abóbada. O que é uma abóbada? A abóbada é a pintura que fica no teto da igreja, tá? Geralmente ela fica. A abóbada é o teto da igreja e ela é arredondada, por isso esse nome. Geralmente, se você for numa igreja como essa e deitar no banco e olhar para cima, é como se você estivesse tendo um vislumbre de chegar ao céu. Inclusive, é uma pintura belíssima essa. Eu já fui em São Francisco, eu fui em Ouro Preto e vi essa igreja. Ela é maravilhosa. Continuando, o método de execução da pintura de perspectiva das abóbadas das igrejas, a harmonia cromática e a expressividade dos personagens religiosos que retratavam influenciaram diversos artistas de sua época. Em 1818, recebeu da Câmara de Mariana um atestado de professor de artes e arquitetura e pintura. Inutilmente, com um atestado em mãos, dirigiu-se a Dom João VI com o propósito de criar uma escola em Mariana. Destacando-se como um dos principais nomes do barroco do século XIX e da história da arte brasileira, suas obras até hoje são conhecidas internacionalmente, sendo objeto de estudos de vários eruditos estrangeiros. Mestre Ataíde morreu em 2 de fevereiro de 1830, sendo sepultado no dia seguinte na igreja da Irmandade de São Francisco de Assis, em Mariana. Essa aqui é outra pintura dele, tá? No forro da Capela Mor da Matriz de Santo Antônio, na cidade de Santa Bárbara, Minas Gerais. Bom? Agora a gente vai para as questões. Mostra que você aprendeu e responde. O barroco é um estilo artístico do século XVI e XVII e teve grandes nomes da pintura e da escultura. Entre seus protagonistas, assinale a alternativa que indica o artista que ficou conhecido por suas obras na escultura em Minas Gerais. A. Leonardo da Vinci. B. Antônio Francisco Lisboa. C. Giordano Bruno. D. Michelangelo. 2. O barroco surge como uma resposta no campo artístico ao protestantismo, buscando reafirmar os valores católicos, recorrendo principalmente ao uso de imagens de santos. Entretanto, o barroco se coloca como oposição, reação a outro movimento artístico do século XVI, baseado na racionalidade e na busca da simetria em sua produção artística. Qual é este movimento? Qual movimento que o barroco veio se contrapor? A. Classicismo.
B, modernismo, C, renascimento ou D, romantismo? E aí, gente, qual que vocês acham que o barroco veio contrapor? 3. O barroco, como afirmação artística e religiosa, buscava se opor aos conceitos do Renascimento, principalmente a utilização do antropocentrismo e da racionalidade na produção estética. Sobre o barroco, qual das afirmativas abaixo é incorreta? Em outras palavras, qual afirmativa abaixo é a errada? A. Há no barroco o surgimento de pinturas e esculturas marcadas por formas retorcidas e tensas. B. A preocupação do barroco era reforçar o racionalismo e equilibrá-lo com as emoções, e não criar uma arte mais emotiva e cotidiana. C. A história e atributos de santos e mártires católicos estavam representados com bastante frequência na pintura, nas esculturas e construções do período, sendo que os elementos eram dispostos de maneira pouco simétrica, assumindo na maioria das vezes uma organização diagonal. D. A valorização das cores e a contraposição de luz e sombra tinham grande importância na demonstração dos gestos e estados de espírito do homem. E aí, gente, qual delas aqui está errada? 4. Com base no texto e seu conhecimento, escreva com suas palavras algumas características dos artistas abaixo. Algumas características do mestre Ataíde e algumas características do Aleijadinho. Como vocês podem ver, para responder essas questões é muito simples, é só vocês recorrerem ao texto, né? Como eu acabei de ler, para responder as questões. Para essa semana é isso. Daqui a pouco eu volto com as respostas do PET da semana passada. E eu acho que deu para entender, né, pessoal? Qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? E até semana que vem. Bom, as respostas da semana 1 do PET é 5. Mostre que você aprendeu e responda. Questão 1. Com base na leitura do texto, qual foi o período histórico que o barroco permaneceu mais atuante no Brasil? Faça um breve comentário evidenciando as características da arte barroco. Tá? Aí o comentário é pessoal, ok? Eu só coloquei aqui a parte do texto que mostra isso, tá? O barroco no Brasil foi mais atuante no período colonial e serviu para facilitar a doutrinação católica, além de decorar igrejas, tá? Aí a parte das características do barroco vocês vão colocar de acordo com o que vocês entenderam, ok? É só ler o texto. 2. Observe a figura 4, onde temos a imagem interna da igreja e convento de São Francisco de Assis, em Salvador, na Bahia. Agora, descreva com suas palavras as características dessa imagem. Não se esqueça de expressar sua opinião sobre a obra. Então, suas palavras, expressar sua opinião. Tá? Novamente, a resposta pessoal. Mas você pode lembrar, por exemplo, dessas pequenas coisas que eu coloquei aqui, como, por exemplo, espaço amplo, com duas grandes pilastras à frente, muito detalhada e adornada, de pinturas sacras em tons de dourado, tá? Mas lembrando que a resposta é pessoal, porque se vocês verem lá no texto, vai aparecer, né, na imagem, a igreja ela é exatamente assim, ó. Quer ver? Aqui, ó. Tá vendo? Dourada, né? Tem pilastras e tudo mais, tá? Aí vocês vão olhar para aquela imagem e responder essa questão. Vamos lá. 3. Com base na leitura do texto, escreva com suas palavras quais são as características da arte religiosa. Novamente, é com as suas palavras. Porém, eu coloquei com as minhas palavras aqui o que poderia ter sido colocado na resposta. Toda manifestação artística com tema religioso, independente da religião. Arte religiosa. Pinturas, esculturas ou desenhos reúnem obras artísticas de cunho religioso, representada por esculturas de santo, pinturas de paisagens bíblicas, e essas manifestações geralmente estão fora dos locais de cultos e locais religiosos. Por exemplo, uma arte que podemos considerar religiosa, mas está fora de um local de culto, é o Cristo Redentor.
é o Cristo. O Cristo pertence à religião cristã, judaico-cristã, porém ele tá numa exibição pública, é uma estátua que todo mundo pode ir lá, independente da religião que você tenha, né? Agora, a arte sacra, ela é utilizada em rituais religiosos, dentro dos templos religiosos, tá? Ela tem o teor religioso, só que, entretanto, ela está relacionada aos rituais. Sua função é ornamentar os locais que os ritos de celebração religiosos ocorrem, envolvendo assim a sensação de religiosidade e fé dos fiéis envolvidos, mediados por um ambiente sagrado chamado de espaço litúrgico, tá? Então, toda obra de arte que está dentro do espaço litúrgico, por exemplo, tem o santo dentro da igreja católica, ele é uma arte sacra, entendeu? Tem uma pintura dentro da igreja evangélica ou da igreja católica, com uma passagem religiosa, ela é uma arte sacra, entendeu? Então, gente, era isso. São essas as respostas, tá? E na semana que vem eu trago as respostas do PET 2. Do PET 5, semana 2, ok?